Olá, produtivos! Hoje eu vou dar continuidade para a análise dos fatores psicológicos que atrapalham, que destroem a produtividade. Aí você vai falar assim, Roberto, mas não está muito psicológico? Eu quero falar para você, está psicológico. E eu quero aproveitar que eu sou psiquiatra de formação, psicoterapeuta, e obviamente compreendo como é que funciona o cérebro para atrapalhar e para ajudar você a realizar os seus objetivos e, consequentemente, ser mais produtivo. Um dos instrumentos psicoterapêuticos mais poderosos para a gente analisar o que a gente faz com a nossa vida se chama roteiro de vida. Roteiro de vida foi desenvolvido pelo criador da análise transacional, que se chamava Eric Berne. O roteiro de vida, a teoria de roteiro de vida, ou de script de vida, ele diz o seguinte: quando as pessoas são jovens, e quanto mais jovem, mais forte o script de vida, essas crianças vão recebendo pressões sociais. E debaixo dessas pressões sociais, elas podem decidir como que vai ser a sua vida. Como que vai ser a sua vida. Então, quando as pessoas são crianças, elas, por exemplo, podem ter um pai alcoólatra. E esse pai alcoólatra pode dar tanta pressão que essa criança, olha, estou usando o verbo poder, essa criança pode aceitar essa pressão e incorporar essa pressão. E aí ela vai decidir o roteiro da vida dela. Então, é muito simples quando você vê uma pessoa que está usando drogas. Então, é um gerente, tem 25 anos, é casado, tem um filho e começa a usar drogas. Aí você olha e fala assim, nossa, tem um roteiro de vida, tem um filme acontecendo que o final é essa pessoa na sarjeta. Às vezes, e a gente cada vez mais vê isso no mundo das celebridades, você vê uma garota, uma atriz ou uma top model, e aí você olha e vê que ela tem uma estrutura que poderia ir para o sucesso direto. E aí essa pessoa começa a fazer bobagem com a carreira dela, E aí quando você olha essa pessoa 3 anos depois, ela está na rua, no meio da rua. A gente vê isso muito com jogador de futebol, o garoto com 18, 19 anos, e de repente começa a fazer bobagem, aí você olha, com 23 anos você fala assim, nossa, o que aconteceu com a vida dessa pessoa? Quando a gente vê o desenho da vida das pessoas, a gente olha, isso fica para mim muito claro quando eu trabalho com, por exemplo, palestrantes. Hoje, um dos meus maiores trabalhos é com palestrantes, é formar palestrantes. Então, pessoas que têm o desejo, o objetivo de se transformar em palestrantes. Você acha que o final da carreira dessa pessoa depende do talento dela? Vou falar, não. Você acha que depende de quanto que ela sabe? Não. Você acha que depende do carisma? Não. Quando eu olho muitas dessas pessoas de 20, 30, 40, 50, 60 anos se aproximando de mim, eu vejo assim, qual que é o desenho da vida dessa pessoa? E a gente vê, por exemplo, tem pessoas que têm um desenho de vida de ser um vencedor, de ser um campeão. E essas pessoas, embora elas não saibam nada, elas têm um comprometimento com essa vocação, e elas vão estudar, e elas vão ser humildes, e elas vão treinar. Por quê? Porque elas têm um compromisso com o sucesso. Agora, tem outras pessoas que, infelizmente, têm um compromisso com o fracasso. E aí, o que elas fazem com a vida delas? Às vezes elas sabem muito, mas elas não usam o que elas sabem. Às vezes elas têm carisma, mas em vez de usar o carisma para hipnotizar as pessoas, conquistar o público para uma ideia positiva, eles usam esse carisma para levar para o lado negativo. E a partir daí, essas pessoas vão destruindo todos os seus talentos e as suas vocações. Deixa eu falar um pouquinho mais, para você parar um pouquinho e pensar. Quando uma pessoa, então, por exemplo, às vezes
uma pessoa tem pais e mães que se matam. Essa pessoa pode decidir, quando criança, eu não vou viver um grande amor. Casamento é complicado. Então, o que essa pessoa faz? Ela fica batendo nela. Eu preciso de um grande amor, eu quero um grande amor. Mas quem que ela escolhe? Ela escolhe pessoas que vão tratá-la mal, que nem o pai tratava a mãe dela. Elas vão escolher pessoas que não querem compromisso, que não têm integridade afetiva. E depois que o tempo vai passando, ela fala assim, nossa vida, a Nossa Senhora, qualquer coisa, Jesus Cristo, puxa, eu fui perdendo oportunidades. Tem pessoas que o seu roteiro de vida é um roteiro de vida assim, de ficar tendo relacionamentos amorosos, simplesmente passageiros. Tem outras pessoas que vai desenhando a vida para limitar o seu poder profissional. Tem outras pessoas não, que elas pegam e elas vão até lá na frente. Então, vou pegar exemplos. Eu tenho um amigo chamado Alair Martins. O Alair Martins, ele nasceu numa fazenda, era lavrador, super pobre. Aí, quando ele fez 14, 15 anos, ele falou, pai, eu quero ir para a cidade. Aí ele foi na cidade e começou a trabalhar no armazém. Ele não tinha outra profissão, não tinha nada. Aí ele falou, vou comprar um armazém. Aí ele comprou um armazém. Aí quando ele comprou um armazém, ele pensou assim, é difícil de eu comprar as coisas. A minha vendinha é pequena e os atacadistas e as empresas não vêm me vender. Então ele começou a procurar jeitos de comprar. Aí ele falou, nossa, tem tanta gente de vendinhas que precisa do que eu estou precisando hoje, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar dos atacadistas e vou vender para essas vendas. E aí ele criou o maior atacadista do Brasil, chamado Martins. Ele fez faculdade? Não. Ele fez MBA em Harvard? Não. O que ele fez? Ele criou um desenho de vida onde ele superava todos os obstáculos. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com a Luiza Helena. A Luiza Helena Trajano foi, durante muito tempo, a presidente do Magazine Luiza. É interessante, embora o nome dela seja Luiza, não foi ela a fundadora do Magazine Luiza foram seus tios. Só que desde os 12 anos, essa garota simples trabalhava na loja. E depois de um tempo, quando ela fez 30 anos, os tios dela deixaram ela cuidar da empresa. E é impressionante como que essa pessoa, com tão poucos recursos, criou uma das lojas de varejo, das redes de varejo mais poderosas. Hoje aquela pessoa simples, aquela garota simples de Franca, está na lista da Forbes como uma das mulheres mais ricas do mundo, dona de mais de R$1 bilhão de fortuna. Vê, não é a quantidade de recursos, mas é o desenho que essa pessoa faz para a vida dela. Aí você vai falar assim, e como é que é isso, Roberto? Vê, tem pessoas que a vida é um drama. Então, se você imaginar que a história dessa pessoa é um filme, e você for assistir esse filme, você vai ver que você vai ficar chorando o tempo todo. Por quê? Porque é muito triste. E é importante a gente perceber, quando essa pessoa se aproxima da gente, ela vai trazer uma história triste. Outras pessoas, a história é uma comédia. Outras pessoas, a história é um documentário. Outras pessoas, a história é um romance. Né? E às vezes esse conto de fadas, ele vale. Embora as pessoas dizem que não existe conto de fadas, sabe, eu conheço alguns casamentos que as pessoas se conheceram, casaram com 20, 25, 30 anos e elas foram felizes para sempre. O que é importante que eu quero falar para você? A maneira com que você decide a sua vida, vai influenciar tremendamente a maneira com que você organiza seu dia. Se você, quando você era adolescente, quando você era criança, decidiu que você vai ser um vencedor, você não vai perder tempo com fofoca, você não vai perder tempo com bobagens, você vai ter foco. Por quê? Porque você decidiu que você é um campeão.
Se a pessoa decidiu que ela é um perdedor, ou seja, é uma perdedora, o tempo todo ela vai desperdiçar o tempo para poder chegar no final da vida e falar assim, eu não tive sucesso. Por quê? Porque gente honesta não tem sucesso no Brasil. É muito interessante quando eu vejo nas minhas redes sociais pessoas que dizem, ai Roberto, nada dá certo. O Brasil sempre foi assim, os brasileiros são assim e sempre vão ser. Vê, qual que é o roteiro de vida dela? O roteiro de vida dela é um desenho para gente honesta não tem dinheiro. Tem outras pessoas que falam assim, não, eu vou transformar essa realidade, eu vou mudar essa favela, eu vou mudar essa escola, eu vou mudar as crianças com câncer sem tratamento. Cada vez que alguém fala alguma coisa, ela demonstra qual que é o roteiro de vida dela. Cada pessoa tem a dimensão do seu dia, a partir de como elas constroem o roteiro de vida delas. Então, meu convite para você é, qual que vai ser o roteiro da sua vida? O Eric Berne dizia assim, nós temos os roteiros de vida dos perdedores e nós temos o roteiro de vida dos vencedores. Eu não gosto muito de dividir a humanidade em vencedores e perdedores. Então, vou dar um desconto para o Eric Berne e vou pedir para você dar um desconto para mim. Mas se a gente usar o vencedores e perdedores, vê se você está do lado de quem está vencendo, de quem está realizando as suas metas. Ou vê se você está do lado dos perdedores. Como é que a gente vê o perdedor? O perdedor, ele sempre se coloca na posição de vítima. Ele sempre vai colocar assim, eu fui injustiçado, e ninguém me estendeu a mão. Pode estar servindo para você? Vê. Se você lá no passado decidiu, eu vou levar a vida sempre me sentindo injustiçado, vítima do destino, sem força para mudar a minha vida, é muito importante você parar e você dar um desconto para você. É importante você parar e você falar assim, puxa vida, eu estou me sentindo uma vítima, eu estou me sentindo um pobrezinho, coitadinho, sem proteção, sem força. Aí eu vou falar para você, você vai olhar e vai ver que de 10 horas por dia que você está trabalhando, por exemplo, 5 você está reclamando do chefe, 5 você está reclamando da economia. 5 horas você está reclamando que seu pai não te deu proteção, não te ensinou como é que você poderia ser um vencedor, as fórmulas de ser um vencedor. Ok? Se você for um vencedor, deixa eu falar para você, você vai aproveitar todas as aulas desse curso. Por quê? Porque você vai pegar o sistema de pendências, vai organizar suas listas e vai sair. Por quê? Porque você vai utilizar o curso, o treinamento, para você chegar aonde você decidiu que você vai chegar. Ok? Então, eu quero sofisticar um pouquinho mais. Talvez você vai falar assim, Roberto, eu não sou um vencedor, eu não sou um perdedor. Tem algum lugar? Então, vê. Alguns estudiosos falaram assim, puxa vida, tem gente que perde e tem gente que não ganha. Então, qual que é a diferença? Então, vê, talvez você tenha um tio que era uma pessoa não ganhadora. Ou seja, ele conduziu a vida dele para ter pouco. Então ele ficou aquele pouco, ele nunca perdeu. Faz sentido isso para você? Ou seja, ele nunca perdeu, mas ele ganha pouco. Por quê? Porque ele não arrisca. Então, ele não vai namorar a garota que ele ama, ele vai namorar a garota mais fácil de conquistar. Ele não vai trabalhar no que ele mais quer, ele vai trabalhar no que está mais fácil dele trabalhar. Então, está mais fácil trabalhar na empresa do meu pai? Eu fico na empresa do meu pai. Por quê? Porque eu não vou arriscar. Então, como que essa pessoa vai organizar o seu dia? Ele vai organizar seu dia para não arriscar. E o perdedor, Roberto, o perdedor, ele vai organizar o dia para arriscar. Por quê? Porque ele gosta de perder. Ele gosta. Então, ele vai ter uma tendência de jogar pôquer, ele vai ter uma tendência de fazer coisas além da vida dele. Ok? Tá.
Então vamos ver agora os vencedores. Os vencedores, eles são pessoas que eles se preocupam de ganhar todas. Então você vai no seu clube e você vai ver que tem no futebol 4, 5 sujeitos que querem ganhar a partida de tudo quanto é jeito. E às vezes eles não são éticos, às vezes eles não respeitam sentimentos. Mas o que acontece? Eles vão ganhando. Só que eles só se preocupam com uma partida. Eles não sabem, não se lembram que a vida tem um campeonato. Que a gente tem hoje, jogo, mas depois da manhã a gente tem jogo. Depois da manhã a gente tem outro jogo. Depois a gente tem outro jogo. E que faz parte da nossa vida. Perder algumas partidas e ganhar outras partidas. E a gente vai organizando a vida da gente. Quando a gente perde, a gente para, analisa, melhora. Quando a gente ganha a partida, a gente tem a referência de que a gente está indo para o caminho que a gente quer que esteja. Essa dimensão de vida, ela é fundamental para você começar a perceber. Qual que é a minha missão de vida? Por que eu nasci? O que eu estou fazendo nessa vida? Aí você vai parar para perguntar. Eu estou perto? Eu estou me aproximando do que eu me propus na vida, eu estou me distanciando. Quando eu olho a vida dos meus colegas na faculdade de medicina, que a gente passou 6 anos juntos, aí você fala assim, meu Deus, aquele sujeito não tinha talento nenhum e virou um grande médico. E aí a gente vê, puxa vida, aquele sujeito só tinha nota 10, o que aconteceu com ele? É isso que eu quero deixar para você. Você tem um texto que a gente fala de script de vida e a gente vai deixar um exercício. Esse exercício eu quero falar para você, quando a gente terminar essa aula, você vai tocar uma música, você vai relaxar, fechar os olhos e eu quero que você veja o filme da sua vida. O filme da sua vida. E quando você assistir o filme da sua vida, eu quero que você responda as perguntas que estão lá embaixo. Que tipo de filme que é esse? As pessoas choraram? Ou as pessoas ficaram felizes? Né? Tem gente que é tão não ética, destrói tantas pessoas que quando essa pessoa morre, as pessoas falam, pô, graças a Deus, vai parar de ficar assassinando gente, fazendo baixarias com a vida das pessoas. Eu quero que você analise muito, muito o seu script de vida. Que desenho que você tem para a sua vida. Porque o que você decide fazer com a sua vida vai influenciar demais como que você usa o seu dia. Como que você organiza o seu dia, como que você organiza o seu tempo. Trabalhe nisso. Por quê? Porque as pessoas que têm estrutura psicológica são as que melhor organizam o seu tempo e são as pessoas mais produtivas. Um grande abraço.